Olá, eu vou falar um pouquinho hoje com vocês sobre os cuidados que vocês precisam ter com o bebê, com o RN, que a gente costuma dizer, né? Porque quando ele está ainda na maternidade, se torna tudo mais prático, mais fácil, porque vocês vão ter ajuda, seja da enfermeira, seja do técnico que está no hospital para poder estar fazendo esse cuidado lá, desde o banho, desde a troca de fraldas, ajudar vocês a colocar o bebezinho para mamar, né? E as dificuldades, elas vão aparecer e se tornar mais pertinentes quando vocês estiverem sozinhas em casa. Algumas de vocês vai conseguir ter a ajuda da mãe, ou de uma madrinha, ou de uma amiga, né? Mas muitas vezes vocês vão estar sozinhos, né? E esse período, quando vocês retornam do hospital, é um período, assim, bastante desafiador, porque vocês vão ter que tentar administrar a vida pessoal de vocês, o cuidado dessa criança que vai ser de 24 horas, né? 7 dias da semana, 30 dias do mês, e os afazeres domésticos, né? Porque vocês também têm uma casa para vocês poderem manter, roupa para lavar, louça para lavar. Então, tudo isso vai, assim, acabar tomando bastante tempo de vocês. É importante, então, que vocês envolvam o companheiro de vocês também nessas tarefas, né? Porque a gestação, ela não foi uma decisão somente da mãe, né? Mas foi do casal. O casal decidiu ficar grávido, estar grávidos. Agora, eles tiveram um bebê, né? E agora eles precisam cuidar. E é importante que a mãe envolva esse pai nos cuidados da troca de fraldas, do banho, para que ele também se sinta motivado, porque muitas vezes eles se sentem deixados de lado, né? Porque a mãe acha que eles não são capazes de trocar uma fralda, não tem muito jeito, na verdade, né? Então, aproveite e englobar, fazer com que o companheiro participe desse cuidado para vocês ter tempo de vocês tomarem um banho, de vocês lavar o cabelo, de vocês irem pelo menos mais à vontade, né, sem tanta pressa ao banheiro, que vocês consigam fazer uma refeição adequada enquanto esse pai esteja tomando conta do bebê. E esses cuidados que vocês precisam ter com a criança, vai desde o banho, desde troca de fraldas, desde vacinas, né? O cuidado do dia a dia, tá? Então, quando vocês forem preparar o banho dessa criança, vocês precisam planejar ele, tá? O que é planejar um banho? Vocês vão ter que ver tudo que vocês precisam para dar o banho, organizar tudo, o ambiente, pode ser a cozinha, pode ser no quarto, onde for mais prático e confortável, a temperatura da água, que roupa que vai usar, se tá frio, se tá calor, as fraldas, o cotonete, o álcool a 70%, o shampoozinho pro cabelo ou o sabonetinho, que vocês vão usar, né? Toalhas. Depois de tudo organizado, o que vocês vão começar a tirar a roupinha dessa criança, certo? Vocês tirando a roupa, vocês tenham sempre em mãos aqueles cueirão de pano, sabe? É um pano bem limpinho, macio, que vocês vão enrolar um pouquinho o bebezinho para dar o banho dentro da banheira. Por que a gente orienta a usar esse fraldão na criança? Porque quando vocês colocarem o bebê na água sem essa fralda, ele vai se agitar, vai chorar, vai ficar escorregadio. Se torna assim um pouco mais difícil para você e desconfortável para a criança, porque ela se sente abandonada. E se ela está enroladinha nesse fraldão, quando você pôr na água e a criança sentir a água, ela vai se agitar. Quando ela se agitar, ela vai bater, né, no tecido e vai imitar o útero. Então, ele vai se sentir calmo, tranquilo, vocês vão conseguir dar um banho gostoso, porque o banho ele tem que ser um momento relaxante, um momento de prazer para a mãe que está dando o banho, né? Sente que a criança está calma, está tranquila. E para a criança tem que ser um momento de descanso, de prazer também. Tá? É importante você sempre começar limpando a boca da criança com esse paninho bem limpo, porque a água ainda está bem limpa. E após pode lavar o rosto, né? Lavar bem os olhos, o cabelo, né? Enxaguar, dar uma leve secadinha e com esse fraldão você vai dando o banho em todo o corpinho da criança.
Lembra sempre de lavar bem, né? Assim, passar o pano macio, suave, e limpar bem todas as dobrinhas da criança. Lava muito bem a genitália, seja menina ou menino, sempre lembrar que tem que ser da frente para trás, né? E depois você vai virar o bebezinho com a parte de trás da fraldinha, você vai terminar o banho. Terminado isso, se deixa aquela fralda molhada dentro da banheira e vai colocar ele na toalha e já vai enrolar um pouquinho, vai começar a secar. Quando você terminou o banho, né, na banheira, então você pode deixar essa fralda na banheira, coloca o bebezinho em cima dessa toalha que você já deixou ela estendida, dá uma leve enroladinha e começa a secar da cabecinha para o restante do corpo, tá? E já vai vestindo a criança, conforme você vai secando, você já vai colocando a roupinha nela, tá? Uma atenção especial já ali é a limpeza do coto umbilical, né? Já vai secar levemente com a toalha e já vai fazer a higienização, sempre em círculo, com o cotonetezinho embebido em álcool a 70%, tá? Se porventura a mãe não tem ou não vai comprar, pode ir buscar na unidade de saúde, tá? Se leva um frasco, pode ser de acetona, de algum remédio que você usou, lava bem esse frasco, bem sequinho, leva lá, a gente oferece o álcool a 70% para você, sem problema nenhum. É importante, nesse período em que ainda tem o coto umbilical, que é aquela parte escura, clampeada, ou mesmo depois que já caiu, vocês não colocarem nem moedas, não se usa pomada, não se usa mertiolate, não se usa medalhão em cima, não se pode pôr nenhum produto tipo terra virgem, essas coisas, porque tudo pode ser fonte de contaminação. Não tem necessidade porque o umbigo vai fazer a cicatrização natural e normal, né? E não tem necessidade porque também é uma fonte de infecção. Lembram que as vovós comentavam do mal de 7 dias? Então, era porque eles colocavam esses produtos, terra, muitas vezes café, teia de aranha, às vezes aquelas medalhonas já bem velhas e guardadas, e a criança tinha tétano, né? Então, o mal dos 7 dias era o tétano neonatal que matavam as crianças, né? Também é importante vocês manterem a casa bem arejada. Arejada é assim, vocês abrirem todos os dias as janelas para que entre a claridade do sol, que ventile essa casa, né? Não, mas é que tem vento, tá frio, mas tem que deixar algumas janelas abertas e essa criança não ficar na corrente de ar, né? Então, se tiver a janela, por exemplo, da cozinha e a porta aberta que vai dar corrente de ar, você fecha a porta, mantém a janela aberta. É importante para a renovação desse ar e para a saúde tanto da mãe e do vizinho, tá? Nesse período também, vocês podem perceber que a criança pode ter uma cor um pouquinho mais amareladinha, a gente chama de icterícia, né? Popularmente o amarelão. Então, é importante que a mãe dê o peito, que essa criança pegue adequadamente e que mame, porque isso vai sumir na medida que a criança vai mamando, tá? E também é necessário essa criança tomar um pouquinho de sol, né? O sol que não seja aquele sol a pino, aquele sol escaldante, mas uns 5 minutinhos de sol no dia é o suficiente. Quando é inverno, essa estação mais cinzenta, que vai ter dias que a gente não vai ter a luz solar, pode ser a luz da lâmpada, tá? Uma lâmpada de geladeira, né? Que é uma de 40 a 60 watts, a uma distância de mais ou menos uns 60 centímetros da criança, durante 5 minutinhos. Você pode deixar ela nessa luz também, que ajuda a corrigir esse amarelão,
Preparar essa roupa da criança, dela também deve ser preparada de acordo com a estação. Então, se for um dia muito frio, um pouquinho mais de roupa, né? De preferência que sejam as roupinhas de algodão em contato com a pele da criança, para evitar que roupas de lã, roupas de soft possam causar um pouquinho de alergia. A gente observa que às vezes as crianças vêm com o pescocinho ou com a cabecinha, o mesmo rosto, o corpo cheio de bolinhas, né? Mas é do contato com esses materiais dessas roupas, tá? E também vocês vão perceber que nos primeiros 10 dias a criança descasca, né? Fica toda cheia, saindo as pelezinhas assim. Isso também, mães, é normal, é um processo natural que a criança tem de renovação celular. Por quê? Ela tá trocando a pele intrauterina com a pele que vai agora a sofrer as agressões de luz, de sol, de calor. Assim como nós também trocamos a nossa pele a cada 35, 40 dias. A gente só não percebe porque a nossa pele é um pouquinho mais firminha, né? Mas se a gente colocasse um microscópio, a gente ia ver que tá assim, tudo arrepiadinho. Então, essa renovação celular acontece em nós adultos também. Nos bebês, nos primeiros dias, ela é mais visível pela mudança do ambiente, né? Que eles estavam dentro do útero da mãe e passaram para o meio externo agora. Não precisa usar hidratante, não precisa passar nada, tá? Só cuidar da temperatura da água, que tem que ser uma aguinha morninha e tem que ser com um sabonetinho neutro, né? Que seja específico para a pele do bebê, tá? Então, o sabonete, o shampoo que nós adultos usamos não pode ser usado no bebezinho, porque a pele deles é diferente da nossa. Quando vocês derem o mamar para a criança e vocês percebem que ela está satisfeita, que ela soltou o mamilo, vocês vão segurar essa criança em pé contra o peito, né? E vão aguardar ela fazer o arroto. A criança, ela precisa arrotar. Após isso, você pode pôr ela deitadinha de lado ou de barriguinha para cima, são situações seguras para o bebê, tá? Se você pôr ela de ladinho, só não coloca nada próximo do rostinho, né? Ah, vai apoiar para ela não virar. Deixa que a criança vire normal, tá? Nos primeiros dias eles não se viram muito, tá? Mas conforme os meses vão passando, eles já fazem esse movimento sozinho. Então, por isso que é importante vocês variar, né? O ladinho da cabecinha que vocês vão pôr para deitar. Se você pôs o ladinho esquerdo, na próxima você vai pôr do lado direito. Por que a gente fala? Porque às vezes a gente percebe que um ladinho da cabecinha da criança já tá assim praticamente sem cabelinho, porque eles acabam perdendo os cabelinhos também, né? Eles nascem com os cabelinhos e vão perdendo no primeiro, segundo mês de vida para vir o cabelinho que vai ficar para a vida, assim, né? Vai crescendo. E aí, às vezes, a criança ficando de uma posição só, a cabecinha meio que deforma, né? Então, é importante vocês fazerem essa mudança, tá? Porque imagina você ir deitar e dormir todo dia do mesmo lado, né? Chega no meio da noite, você dormindo, você se vira, mas porque você já consegue, porque fica desconfortável. Então, para criança, mas é a mesma coisa, a gente precisa pensar que agora eles são totalmente dependentes de nós, né? E a forma de comunicação deles é o choro muitas vezes, né? Então, se a criança tá chorando, verifica lá se ele não tá com a fraldinha molhada, né? Essa troca da fralda, ela tem que ser muito frequente nos primeiros dias, porque se você deixar a fralda molhada, o que vai acontecer? Vai ter assadura, né? E isso é desagradável para a criança, porque tem dor, sai a pele, fica no vivo, né? Então, daí você vai ter um gasto um pouquinho maior, mas troca essa fralda. E eu ainda gosto de orientar vocês a não usar o lenço umedecido, porque muitos lenços, eles têm alguns produtos que podem irritar a pele do bebê, né? Então, a pele da criança, ela é muito sensível ainda nesse período. Usem água e o sabonetinho, tá? Põe a água na banheira,
uma toalhinha bem macia e vocês lavam toda a genitália da criança, tá? Mesmo que fez só xixi, ou se fez só cocô, ou se fez os dois. Vocês vão ter certeza que essa pele está limpa. Quando você somente passa o lencinho, quando você vai lavar, você percebe que ainda sai coisinha ali, uma corzinha amarelinha, né? Então é porque a gente percebe que não ficou muito limpo, né? E vocês vão economizar também, porque é uma economia maior, né? Deixa o lencinho quando vocês vão no pediatra, vão no posto de saúde, ou vocês precisam sair para fazer alguma coisa que vocês não vão conseguir levar a banheirinha junto, então vocês usam o lencinho. Mas no dia a dia em casa, somente a água e o sabonetinho. E não há necessidade de usar nenhum tipo de pomada também. Por que a gente diz para não usar? Porque tem pomadas que elas são muito umectantes, elas grudam na pele da criança. E aí você precisa fazer um esforço maior para limpar. Se você deixa essa pomada ali, fica xixizinho ou fica cocô, fica um meio de cultura que vai produzir assadura para essa criança. E ela vai chorar porque vai sentir dor e vai lesionar a pele então. Então não precisa usar nada, tá? A pele vai se manter bem saudável, tá? Se porventura que venha acontecer, vocês podem estar usando bicarbonato de sódio, tá? Vocês vão lavar bem, né, a genitália e aí faz um copo de água com uma colherinha de café de bicarbonato e só derrama e seca. Ele ajuda a neutralizar ali, né, a restabelecer o pH dessa pele de novo, tá? Mas não precisamos esperar que isso aconteça, vamos só cuidar lavando bem e mantendo bem limpinho e bem sequinho, né? Então, esses cuidados a gente precisa, sim, ter para a gente poder ter certeza que a criança tá bem. Pode também acontecer da mãe durante o período da amamentação, às vezes, de uma forma não tão correta, ou porque também a mãe não estava acostumada com alguém mamando 24 horas no seio dela, né? De fazer algum tipo de fissura. A gente orienta que no banho, a mulher lave somente, né, essa parte toda aqui, sem escorrer sabonete no mamilo, porque se tiver cheiro ou algum perfume, algum cheiro, gosto diferente, a criança não vai pegar o seio materno, tá? Então, somente lava bem com água, tá? E se acontecer de fazer fissura, não pôr toalhinha em cima, tá? A gente ensina a fazer como se fosse isso aqui, um rolinho, aqui é de gaze, tá? Vocês podem pegar uma toalhinha bem macia em casa, ó, né? Aí você faz enroladinho e aí você prende essa parte aqui e você vai colocar entre o sutiã e o mamilo, tá? Então, você põe nessa parte aqui, o mamilo vai ficar dentro, a parte que tá lesionada, pode até fazer um pouquinho maior, e a camiseta, o sutiã, não vai grudar, tá? Porque o que acontece? Cada vez que você for tirar, se você usar, por exemplo, uma toalhinha em cima, cada vez que você for tirar, você vai puxar e vai sangrar. Você vai sentir dor e vai sentir desconforto. Se acontecer a fissura, né? O que você vai fazer? Vai preparar a tua mama, tá? Deixar ela bem molinha, bem livre. A parte aqui da auréola toda bem macia, tá? Porque a criança precisa pegar bem. Vai pôr o leite, vai esgotar um pouquinho e vai passar esse leite. O leite e a saliva da criança que vão fazer a cicatrização. Você pode também expor a mama no sol, tá? Tomar um pouquinho de sol. No período que antecede o nascimento do bebê, você não faz uso de buchinha para preparar o mamilo. Não precisa usar
o sutiã com buraquinho para poder fazer o mamilo. Nada disso hoje se faz. Tudo que a mulher, estando grávida, começar a estimular a mama, ela entra em trabalho de parto prematuro. Então, ela somente vai fazer essas manobras na mama após o nascimento do bebê, tá? Não tem necessidade de você fazer isto antes, né? Porque você precisa manter essa pele hidratada com o teu próprio leite. Antes do bebê mamar e após o mamar, você passa o leitinho de novo e deixa. Não tem segredo nenhum, não precisa usar mais nada. Se você usar algum tipo de pomada, se você usar algum produto que tenha gosto, que tenha cheiro, a criança vai abandonar o peito e não pega mesmo. Eu acho que era isso que eu tinha, assim, para passar para vocês, tá? E quero dizer para vocês que toda gestante a gente procura, assim, controlar mais ou menos os dias do parto que se aproxima. E quando vocês têm alta da maternidade, a gente já procura fazer uma visita já até o 5º dia no máximo na casa, para a gente poder ver como que está o relacionamento dessa mãe, quais as dificuldades que ela está encontrando, se ela está conseguindo dar o peito para o bebê, se já tem fissura nessa mama, né? Como que está o umbiguinho dessa criança. Normalmente eu faço junto com a agente de saúde da microárea onde a mãe mora. E aí eu já marco o 10º dia da consulta de enfermagem, onde eu vou pesar essa criança, eu vou observar se ainda tem a cicatriz umbilical, tá com coto, se como é que estão as eliminações, se tem xixi, se tem cocô, como que a mãe tá conseguindo amamentar, né? E claro, eu faço a consulta da mãe também para ver se ela tem epísio, se ela fez cesárea, se já tá nos dias de tirar os pontos, como que tá os lóquios, que é aquele sangramento que a mulher tem, né, no período que depois do parto, né? Quais as dificuldades que essa mulher tem em relação à sua dieta, em relação ao cuidado com a criança, em relação às vacinas. A gente procura sempre conversar bastante e orientar, né? E queria lembrar, sim, a você que, né, agora é puérpera, né, já ganhou teu bebezinho, que a tua alimentação ela deve ser normal como quando grávida, tá? A alimentação da mãe é fundamental, porque se a mãe ficar somente com chazinho, bolachinha e com canjinha, ela não vai conseguir produzir leite, vai ficar com extrema fraqueza, vai ficar sonolenta, cansada e estressada, tá? A gente pede sim para a mãe que ela evite alimentos que são embutidos, refrigerantes, chocolate, muitos condimentos, chá preto, café preto, né? Se a mulher fez cesárea, alimentos que possam produzir gases, porque isso é um desconforto para a mãe. E lembre que nós todos temos cólicas, temos gases, né? Então a criança vai ter também. E à medida que a mãe vai produzindo leite e a criança vai mamando, né? Que vocês vão perceber que os primeiros dias o cocô do bebezinho é bem escuro, né? Ainda são do mecônio. Depois ele fica esverdeado. Quando ele fica amarelinho, então a gente sabe que essa criança já está tendo a amamentação completa. Ela já conseguiu fazer a limpeza e a maturação do intestino para o leite materno, né? Então, se com 2 ou 3 dias, no máximo até o 5º dia, o cocô já precisa estar bem amarelinho. Se ele ainda está esverdeado, é porque essa criança não está tendo uma amamentação boa, ele está mamando muito pouquinho. E normalmente ele já começa a ficar amarelinho também, tá? E começa a perder muito peso. Por isso que a gente já faz a visita e essas intervenções para a gente poder corrigir isso quanto antes, tá? Então a mãe pode comer o caldinho do feijão, pode comer carnes, come verduras verdes escuras, faz assim um pratinho de alimento bem colorido, fraciona isso, né? Não vai fazer só café, almoço e janta, faz as refeições intermediárias,
come frutas, né? E assim, muito importante, muito líquido. Pode ser na forma de chá, pode ser na forma de suco ou mesmo água. Tá? Você vai perceber que enquanto você está amamentando, você vai sentir sede, né? E o leite, ele é produzido à medida que a criança vai mamando. E se você não ingerir líquido, você não consegue fazer essa produção de leite. Então, enquanto o bebezinho está mamando, tenha sempre assim do ladinho uma jarra com água ou com suco, ou mesmo com o chá que você gosta e vai tomando. Antes, durante e depois da amamentação, tá bem? E a gente se coloca à disposição para as dúvidas que vocês tenham. Vocês podem ir até a unidade de saúde, podem enviar através do WhatsApp, né? Tudo aquilo que eu souber e eu puder contribuir, eu estou à disposição, tá bem? Muito obrigada.